Audiodescrição de uma coleção de estampas táteis vermelhas criadas a partir da técnica do design de superfície. A representação gráfica realizada a partir de desenhos rupestres do Vale do Catimbau é considerada um módulo. Cada estampa é composta pela repetição de um ou mais módulos. Sítio Alcobaça. Estampa vermelha sobre tecido branco com a técnica de serigrafia em relevo. O módulo é uma faixa horizontal levemente curva, formado por hastes curtas na vertical, com pontas abauladas que estão lado a lado, unidas por uma linha fina. Com a técnica de rotação, ele é repetido várias vezes para baixo, formando uma coluna, que é repetida para o lado, formando uma estampa de um discreto zigue-zague. Sítio Casa de Farinha. Estampa vermelha sobre tecido branco com a técnica de serigrafia em relevo. Segundo a tradição oral, esse desenho rupestre sugere representação de uma figura humana dançando com os braços em círculo. O módulo é formado por 3 círculos concêntricos. 2 são vazados. O do centro é preenchido. Está encostado em um lado do círculo que o rodeia, de onde parte uma haste em forma de tridente. Com a técnica de rotação, o módulo é repetido para a direita, formando um par. A estampa é composta pela duplicação dos pares, levemente inclinados, a partir da técnica de translação, tanto na vertical quanto na horizontal. Sítio Loca das Cinzas. Estampa vermelha sobre tecido branco com a técnica de serigrafia em relevo. Segundo a tradição oral, o desenho rupestre sugere uma cena de caça. O módulo é formado por 4 figuras humanas preenchidas. Elas estão de perfil, uma atrás da outra. Uma mais alta, com o corpo longilíneo, segura com as 2 mãos um bastão na vertical à frente do rosto. Outra menor, de corpo ovalado, segura um objeto com hastes paralelas à frente do peito. Tem as pernas um pouco afastadas, que sugerem movimento. Outra figura ainda menor tem um objeto semelhante, sendo maior, sobre a cabeça. A 4ª figura à frente do grupo está com os braços estendidos para a frente e com uma perna menor que a outra, indicando movimento. Usando a técnica de rotação, o módulo está repetido para a direita e para baixo. Sítio Loca das Cinzas. Estampa vermelha sobre tecido branco com a técnica de serigrafia em relevo. Segundo a tradição oral, o desenho rupestre representa um instrumento de caça e um animal. O animal tem 4 patas curtas, cabeça oval, corpo alongado e cauda com a ponta levantada. O instrumento de caça é uma linha com uma ponta oval vazada. O módulo é formado por 4 animais, 2 de perfil para a direita e 2 logo abaixo, de perfil para a esquerda. O instrumento de caça está acima, à esquerda, e abaixo, à direita. Usando a técnica de translação, o módulo está repetido na vertical. Loca das Cinzas. Estampa vermelha sobre tecido branco com a técnica de serigrafia em relevo. Segundo a tradição oral, o desenho representa um casal em uma cena de sexo. O módulo é o desenho de 2 figuras humanas unidas pelos quadris, cada uma virada para um lado. Uma delas tem as pernas flexionadas e as 2 mãos na cabeça, e a outra figura tem as pernas estendidas com os braços à frente do rosto. O módulo está repetido para baixo com a técnica de rotação, formando um par. A estampa é composta pela duplicação dos pares, utilizando a técnica de translação tanto na vertical quanto na horizontal. Sítio Alcobaça. Estampa bordada em vermelho sobre tecido branco. O módulo é o desenho de 2 figuras na horizontal, uma formada por 5 pequenos círculos vazados, atravessados por uma linha que tem na ponta um círculo maior telado. A outra é formada por círculos unidos por uma linha. O módulo está repetido para baixo com a técnica de rotação e escalonado. A estampa é composta pela repetição da técnica de rotação dos módulos. Sítio Alcobaça.
Estampa bordada em vermelho sobre tecido branco. O módulo é formado por 2 círculos, um acima do outro, com 5 tracinhos internos, da borda para o centro. Estão ao lado de um círculo maior telado. O módulo está repetido para a direita com a técnica de translação e a estampa é formada pela repetição para baixo por meio da técnica de rotação dos módulos. Sítio Casa de Farinha. Estampa bordada em vermelho sobre tecido branco. O módulo é formado por 5 desenhos que se assemelham à vegetação. No primeiro, à esquerda, 4 hastes brotam de uma maior na vertical. Acima e à direita, uma réplica dele menor. No segundo, 5 hastes estão levemente curvadas para cima. A estampa é formada pela repetição do módulo para a direita e para baixo por meio da técnica de translação. Sítio Casa de Farinha. Estampa bordada em vermelho sobre tecido branco. O módulo é formado por 2 desenhos compostos por linhas. Um maior, com traços na diagonal e na vertical, unidos pelas pontas, e outros menores que nos remetem a pássaros. São representados por letras V, com um traço vertical no centro. Estão em grupo, em tamanhos semelhantes e em várias direções. A estampa é formada pela repetição do módulo para a direita e para baixo, por meio da técnica de translação. Sítio Homens sem cabeça. Estampa bordada em vermelho sobre tecido branco. Segundo a tradição oral, o desenho rupestre representa uma cena de guerra. O módulo é formado por 28 desenhos de figuras humanas sem cabeça, divididos em 2 grupos. O da esquerda tem 14 figuras voltadas para a direita e o da direita tem 14 figuras voltadas para a esquerda. Eles têm corpos cilíndricos, traços que representam braços e pernas. No grupo da esquerda, 2 são maiores. Um segura uma haste na vertical, outro tem uma espécie de cauda, representado por 3 linhas curvas. Alguns têm um traço na horizontal, na altura da virilha, representando o pênis. Os do grupo da direita são do mesmo tamanho e alguns têm a representação do pênis. Esse tipo de estampa é chamada de localizada.